igreja. Usa ele nessa noite, Senhor, porque queremos nos alimentar com a tua palavra nesse lugar. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Usa teu servo, Senhor, poderosamente. Nome do Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quero glorificar a Deus por essa oportunidade. Eu tenho certeza, irmãos, que tem muitos amados irmãos e irmãs aqui que estão muito mais preparados do que eu nessa noite para estar ministrando. Mas como o Espírito Santo me convidou, eu quero poder falar sobre uma palavra. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, por gentileza, versículo 24. A palavra que, quando a irmã Rose me fez o convite, ali sentado, foi a palavra que veio no meu coração. É claro que a gente que ministra a palavra, existem palavras que a gente já tem mais manuseio, né? Porque a gente já pregou em algumas igrejas. Mas essa palavra eu nunca preguei em uma igreja tão cheia e tão abençoada como essa. Deus me trouxe essa palavra no meu coração. Mas antes de estar lendo essa palavra, eu sei que entraram pessoas aqui muito aflitas aqui nessa noite. Pessoas que estão pensando em parar, pessoas que estão pensando em desistir. E Deus então colocou um louvor no meu coração para estar louvando antes de estar ministrando essa palavra. Amém? Feche os seus olhos por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Imagine se Deus nessa noite pegasse nesse microfone e cantasse um louvor para você. E o louvor seria esse: quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída para você, uma voz tão mansa, doce, suave diz assim: meu filho, sou tua saída.
4 diz assim: Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeia boa semente, e em seu tempo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi, quando o trigo brotou e formou espiga, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: Senhor, quer que tiremos? E eles responderam: não, porque ao tirar o joio, você poderia arrancar com ele o trigo. Amém, irmãos? Essa é uma palavra bastante conhecida, a parábola do joio e a parábola do trigo. A Bíblia nos relata uma história, a parábola de que os semeadores, eles estavam trabalhando e eles estavam colocando a semente do trigo para poder colher no dia da colheita. A Bíblia diz então que na virada da noite para o outro dia, eles estão dormindo e o inimigo vem e coloca a sua semente. O interessante é que no outro dia os trabalhadores vão perceber que no meio daquele trigo tem alguma coisa de errado ali. Eles não plantaram joio, eles plantaram, eles não plantaram joio, eles plantaram, e eles vão ficar preocupados. E na mesma hora eles vão até o seu senhor e vai dizer: não plantamos trigo, e por que está ali o joio no meio do trigo? A intenção daqueles trabalhadores é arrancar aquele joio na mesma hora. E o que eu acho interessante é que eles foram falar com o seu senhor, e o seu senhor na mesma hora olhou para eles e falaram assim: não, eu não quero que vocês metam a mão para arrancar, porque se vocês tentarem arrancar o joio, vocês também poderão arrancar o trigo. Aleluia. O que eu entendo é que muitas das vezes nós que somos trabalhadores vamos observar o joio crescendo, mas não podemos tocar nele. Estamos vendo o joio está crescendo, e nós não podemos lá tocar e arrancar. Temos que deixar o tempo da colheita para fazer a divisão. Isso me preocupa, por quê? Porque eu sei que numa igreja linda como essa, nem todo mundo vem aqui para adorar Deus como deveria adorar. Eu sei que no meio dessa igreja linda existem joio e existem trigo aqui dentro. O Senhor está olhando a cada um aqui nessa noite. A palavra que eu tenho é essa: o Senhor está te contemplando, joio. O Senhor está te contemplando, trigo. Não adianta entrar aqui na casa de Deus com uma cara de pobre coitado, porque Deus conhece o teu proceder. Agora Deus quer que você entre aqui, aleluia, e venha ter uma transformação em você. Vai ter divisão, Jesus. Aleluia. Existe uma diferença muito grande entre o joio e entre o trigo. A primeira diferença que eu anotei, mediante alguns estudos, eu pude perceber que o joio só tem palha e o trigo tem alimento. É bem verdade que
Usar gravata, todo mundo pode usar. Pregar, todo mundo pode pregar. Mas a diferença é: você tem alimento ou você não tem alimento. O Senhor está preocupado, aleluia, com a nossa conduta. O Senhor está preocupado se nós temos alimento ou nós somos palha. Palha o vento leva. Agora quem tem alimento permanece na presença. Só quem é trigo dá um glória a Deus aqui nessa noite. A segunda diferença é que o joio cresce sempre altivo e nunca se dobra. Mas o trigo, na medida em que vai dando o seu fruto, ele vai se curvando. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Diz os estudos que o joio, ele vai crescendo. Cresce. Do lado dele está crescendo o trigo também. Mas só que o trigo, ele tem o seu alimento. O seu alimento provoca um certo peso no tronco. E diz os estudiosos que quando aquele trigo ele está crescendo, devido à sua semente, coloca peso e faz ele se curvar. Vai um recado de Deus para o teu coração: não adianta crescer se não tem alimento. Deus quer que você cresça, mas quer que também você se curva na presença do Eterno. E o que vai fazer a diferença e vai transformar você em trigo é se você se prostra na presença de Deus. É se você desce a casa do oleiro. É se você fala: Senhor, eu tenho pecado, eu tenho erro, mas tenha misericórdia, porque a partir de hoje eu não vou trilhar esse caminho. Eu vou trilhar esse caminho, Senhor, na tua presença. A terceira diferença é que a raiz do joio é muito profunda. Escuta isso. Quanto mais ele cresce, mais a sua raiz se aprofunda na terra. Esse é o joio. O joio, ele só pensa na terra. Ele entra num culto como esse, aleluia, só pensa em pedir a Deus coisas materiais. Já percebeu isso? A Bíblia vai dizer para nós que Deus está à procura. Quando Deus está à procura, ele anda para um lado, ele anda para o outro, procurando quem pode adorar, procurando quem pode glorificar. Aí quem glorifica, quem adora, quem exalta, buscando ao reino do céu, as demais coisas é acrescentado na nossa vida. Glória a Deus. O interessante é que o joio, ele está tão agarrado aqui na terra que ele só pensa na terra. E vai o recado de Deus para o teu coração: o seu lugar não é aqui. Você está aqui somente de passagem. Deus tem um lugar melhor para você. Você, aleluia, o Espírito que habita, que tem uma alma e que habita no corpo. Esse corpo vai morrer, esse corpo, os órgãos vão parar. Mas para onde vai a tua alma? Para onde vai, aleluia, a tua alma? Deus te pergunta nessa noite. O trigo, quanto mais ele cresce, mais a sua raiz se solta da terra. Glórias a Deus. Quem é trigo tem a consciência de que o lugar dele não é aqui na terra. Ele cresce e ele vai se desligando da terra. Tem pessoas aqui que idolatram mais o seu carro do que a Deus. Tem pessoas aqui dentro que idolatram mais a sua casa, mais os seus filhos do que a Deus. Tem pessoas aqui que adoram mais os seus patrimônios, a empresa que você trabalha, do que a Deus. Rapaz, para com esse negócio. Deus quer que você adora na tonalidade do Senhor. Deus quer que você adora na grandeza. Deus quer falar para você algo. Para de ser joio e se transforma em trigo aqui nessa noite. Aleluia! Glória a Deus, Jesus! Aleluia! Ajuda aí! O Senhor Jesus, nessa noite, Ele te pergunta: qual tem sido as tuas atitudes? Tem sido atitude de joio ou de trigo? Deus não
está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com qualidade. E o que eu acho interessante nessa palavra, aleluia, Jesus, é que enquanto eles estavam dormindo, o inimigo foi lá e semeou a semente. Eu entendo que quando eu durmo, eu abro oportunidade para que o diabo, ele lança suas sementes. Aí você vai olhar para mim e vai dizer: Janderson, mas dormir eu durmo, não tem como não dormir. Mas eu estou falando espiritual. Eu estou falando quando você dorme, o sono da indolência. Quando você dorme, quando você para de orar, quando você para de buscar, quando você para de agradar a Deus e glorificar a Deus. Eu, aleluia, a pessoa fica dormente, a pessoa fica dormindo o tempo todo. A Bíblia diz sobre o profeta Elias, um profeta que eu muito admiro, um profeta de Deus. Mas a Bíblia diz, mediante alguma situação do profeta, ele simplesmente toma uma atitude e ele vai ao deserto. A Bíblia diz então que ao receber uma afronta de Jezabel, a Bíblia diz que o profeta ele toma uma atitude. O interessante é que existe uma diferença naqueles que vão para o deserto porque Deus está mandando, e aqueles que vão para o deserto por conta própria. Elias foi para o deserto por conta própria. Ele deixa o seu moço no caminho de Berseba e ele vai para o deserto sozinho. O interessante é que mediante a esse caminho, a Bíblia diz que o profeta Elias, ele andara 12 horas, caminho de um dia no deserto. É bem verdade que ele estava com fome e ele estava com sede. É lógico. Mas mesmo o profeta tomando uma atitude que não deveria tomar, Deus ele tem misericórdia. Ele então faz nascer um pé de zimbro no deserto. glória! Ele olha o pé de zimbro e fala: graças ao Senhor, eu vou descansar um pouco, eu vou sentar ali, porque eu estou muito cansado. Aleluia. Mas a Bíblia diz que ele então, ele senta debaixo daquele pé de zimbro. E eu não vejo problema de Elias sentar debaixo de um pé de zimbro. O que eu vejo problema é depois que ele senta, ele deita e ele dorme. Aí eu vou entender que dentro da minha casa eu posso chegar a hora que for, eu posso tirar o sapato, eu posso deitar no sofá, eu posso dormir no chão, mas no deserto não é lugar de dormir, no deserto não é lugar de parar, no deserto é lugar de oração, no deserto é lugar para ficar atento. Elias dorme. E quem dorme, ele não consegue ver porque ele está dormindo. Quem dorme não está vendo nada. E enquanto você dorme, que eu já expliquei o que é dormir espiritual, Satanás está olhando para o profeta. Está olhando para o profeta e está dizendo: profeta, dorme mais. Dorme, porque enquanto você está dormindo, eu estou destruindo a sua família. Dorme mais. Tem pessoas que entraram aqui dentro que estão com a vida familiar destruída. Pessoas que estão aqui que não sabem mais o que fazer com seu filho. Por quê? Porque você parou, porque você dormiu, você não fez aquilo que deveria fazer. E Satanás então entrou e está destruindo a sua vida. Satanás fica feliz quando o profeta ou a profetisa ela vai dormir. E o que eu entendo é que quem dorme perde a consciência porque está dormindo. Tem pessoas aqui que estão com um problema tão grande e não está tendo força para reagir, já perdeu a consciência. Deus me trouxe aqui nessa noite, eu não estava nem mensagem, eu tinha preparado, foi a palavra que veio no meu coração. Eu quero dizer para você,
A sua família, ela depende da tua oração. A tua casa precisa que você esteja acordado, porque se você estiver dormindo, Satanás vai fazer o que ele quer, o que bem entender. Agora, se você acordar, Satanás não vai ter mais espaço para trabalhar. O que eu acho interessante nessa história é que Deus, ele é tão fiel, irmão, independente dos nossos erros, independente das nossas decisões erradas, que Deus então fala para o anjo: vai lá, leva alimento para ele. E o que eu acho interessante é que o alimento estava lá. Elias acorda, vê o alimento, ele come e bebe, e ele volta a dormir. Eu entendo que quando saímos de um culto como esse, numa palavra como essa, para que nós venhamos acordar, nós saímos daqui com vontade de orar, saímos daqui com vontade de buscar. Não, eu vou acordar porque eu não quero mais ficar dormindo, porque olha minha vida como está. O diabo está trabalhando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Eu vou voltar a caminhar. Mas aí passa um dia para o outro e você volta a dormir. O anjo então vai a segunda vez até o profeta Elias. Aleluia, Jesus. Quando ele vai a segunda vez, o Senhor na primeira vez queria que ele tivesse consciência de que o lugar dele não é para ficar dormindo, mas que ele acordasse. Mas só que agora o anjo vem com uma nova estratégia. Que estratégia é essa? De dar o alimento, mas agora catucar o profeta e falar assim: rapaz, dorme. Não, acorda, porque grande é a tua caminhada. Aleluia. Aleluia, Deus. Você pensa até em parar. Eu também já pensei em parar várias vezes. Eu já pensei em desistir. Eu já pensei em parar com tudo. Mas só que o Espírito Santo nos escolheu. E quando Ele nos escolhe, Ele nos capacita. Aleluia. É bem verdade que se Deus fosse me perguntar se eu queria ministrar a palavra dele aqui, eu ia falar: Senhor, tem tantos vasos para o Senhor usar, que teria uma palavra tão eloquente. Mas é como se Deus falasse assim: meu filho, eu não estou nem aí para a palavra bonita, eu não estou nem aí se o cara é pastor, o que for, eu estou aí quem vive a palavra de Deus. O Senhor está à procura de verdadeiro adorador, para que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas. A preocupação de Deus primeiro é, quando você entra dentro da casa, qual é a tua atitude perante Ele? Mediante esse campo lindo, Deus está perguntando: você é joio ou você é trigo? Em outras palavras, você é joio que só tem aparência e crescimento, ou você é trigo que se prostra e ainda dá fruto? Aleluia. Talvez eu sei que é uma palavra que você talvez não queria ouvir, e eu garanto a você que teria outras palavras aqui, que a igreja talvez ia agradar e arrotar, e tanta coisa ia acontecer. Mas Deus mandou falar para a igreja: meu filho, abre a tua boca e vai dizer que no meio dessa colheita tem joio, tem trigo. Deus quer que você analisa e muda de atitude hoje. Aleluia. Estar no culto não quer dizer muita coisa. Agora, estar no culto glorificando a Deus, aleluia, e ter a consciência que tem que mudar para ter uma nova vida, aí sim você está tomando a decisão certa. Se coloque de pé, por favor. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus, aleluia. Meu Deus, me ajuda a ser trigo, Jesus. Isaías vai dizer que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Talvez se alguém me perguntar aqui no final da mensagem, eu falo: Jansen, você gostou da mensagem? Eu vou falar para você de mim mesmo. Eu não falaria isso. Mas
Mas nós estamos vivendo nos últimos dias, aonde a apostasia está dentro da igreja, aonde muita gente está dentro da casa do Senhor brincando com Deus. E Deus está chamando uma responsabilidade. Eu posso falar para você a última coisa. Se você continuar lendo o texto, vai dizer que aquele homem, ele mandara os trabalhadores, no tempo da colheita, recolher todo o joio primeiro. Ele recolhe o joio, amarra os fechos e vai lançar eles no fogo. O trigo não. O trigo ele é colhido. Ele é colhido como alimento do eterno Deus. A palavra é essa. Joio, você vai ser arrancado. E o que te espera é o inferno. Trigo, fica tranquilo que tem um lugar para tu repousar a tua alma. Trigo, fica tranquilo, porque a nova Jerusalém já está preparada para você. Uma de ouro, uma de cristal, um lugar onde você vai ter vida eterna. Agora Deus, Ele quer que você, joio, que está ligado tanto na terra, que só pensa na terra e não dá fruto nenhum. Quem aqui nessa noite quer renovar a sua aliança, quer deixar de ser joio para virar trigo na casa de Deus? Entenda que o trigo, ele dá fruto. Existem pessoas que precisam ouvir da sua boca Deus falando de novo. Existem pessoas que estão carentes de ouvir você voltar a pregar, você voltar a louvar, você voltar a orar, a evangelizar, a fazer aquilo que você fazia antes que você parou. Você sabe que a Bíblia diz que quando nós se afastamos da presença de Deus, vem 7 espíritos piores do que aquele que tinha. O estágio fica pior. Se você hoje quer se tornar o trigo que vai voltar a dar fruto, vem aqui na frente. A primeira pessoa já veio. Dá uma salva de palmas para Jesus. A segunda pessoa hoje que veio aqui dentro e quer deixar de ser joio e virar trigo. Deus está com saudade de você, meu filho. Aleluia, Jesus. Deus te chama. Lembra, o joio vai ser arrancado e jogado no fogo do inferno. O trigo não, a segunda pessoa já está vindo. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Que a palavra de Deus, ela vai. A terceira pessoa está vindo. A quarta pessoa está vindo. De confronto mesmo. Aleluia. Joio, o Senhor te chama. Até quando você vai crescer na tua soberba? Até quando você vai crescer no seu orgulho e não vai se prostrar? O Senhor está te chamando para ser trigo. Trigo que se prostra. A palavra já foi enviada. Isaías falou que a palavra dele não volta vazia. Tenho convicção que a homilética, a hermenêutica não foi muito boa. Eu tenho certeza disso. Agora o que importa é: o Espírito Santo me escolheu para estar ministrando, para dizer para você: você quer queimar no fogo do inferno? Ou você quer ir para o céu, para a Nova Jerusalém que está preparada? A oportunidade está aí. Se você quiser, vem aqui na frente. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.